Boa noite a todos. Eu sou Antônio Costa, voluntário do Geraldo Ferreira e voluntário aqui do Jesus Amor Infinito. E vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Hoje a gente celebra o Dia de Reis. Quem quiser desmontar a árvore, teve vezes que Dia de Reis para mim foi lá em outubro e novembro, porque eu fiquei com os enfeites até bastante tempo, mas geralmente celebra no dia 6 de janeiro a celebração de Reis. Mas olha que importante. Jesus, quando ele nasceu, tem essa tradição dos reis magos que eles se locomoveram de outros lugares, do Oriente, da Pérsia, de vários lugares, se movimentaram para receber esse menino que até então ele trazia a salvação. Ele traz alguma coisa que vai ser muito útil para a humanidade como um todo. Tanto que eles percorreram distância longa, guiada por uma estrela, por um símbolo, mas eles viam a estrela, talvez outros não entendiam o que estava acontecendo ali. Já tinha sido previsto há muito tempo atrás em vários evangelhos, não só no Velho Testamento, como por Zoroastro, pelos persas. Várias outras grupos tinham falado, olha, lá em Belém vai nascer um menino, adorai eles e rendei graças a ele, porque ele é a salvação. Mas como assim Jesus é a salvação? Será que então é só a gente ficar adorando o quadro aqui e aí pronto, a gente vai ser salvo? Quando a gente partir para o lado de lá, vai estar tudo resolvido porque a gente fez bastante oração em nome de Jesus? O Espiritismo ele traz uma reflexão muito profunda sobre esse ensinamento, sobre o que é essa salvação que Jesus propôs. Acho que todo mundo quer, quando bater as botas, quando desencarnar, quando passar para o lado de lá, todo mundo quer estar numa situação boa. A gente quer estar numa situação confortável. A gente não quer ficar em sofrimento ou choro e ranger de dentes. Jesus ele sempre falava, olha, o reino de Deus é assim, mas aquele que não fez a vontade do meu Pai vai ser jogado num lugar e ali haverá choros e ranger de dentes. Então, essa salvação que Jesus trouxe foi justamente ele explicar para a gente qual é o padrão moral do reino de Deus. Qual é o padrão de pensamento do reino de Deus? Então ele está falando assim, ó, gente, vocês querem ser salvos? Então eu tenho aqui um código, tem uma série de comportamentos, tem uma série de sentimentos, tem uma série de frequências e energias que se vocês conseguirem se compatibilizar com isso, vocês terão uma vida boa, vocês entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque será que Jesus ele só criou um checklist assim, ó, eu acho que as pessoas têm que perdoar. E foi criando arbitrariamente uma lista que a gente tem que decorar e seguir? Na verdade, Jesus, como governador, como uma entidade que tem ligação estrita com Deus, ele explicou para a gente como a gente faz para se aproximar de Deus. Então, esse padrão moral, esse código moral de Jesus, essa salvação que os reis magos procuraram, é justamente essa decodificação. É como se ele explicasse o que é o reino de Deus, o que é esse reino de céus, com um linguajar que facilitasse o nosso entendimento. Só que ele mesmo falou, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino. Mas todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, esse sim entrará no reino. Então, é essa reflexão de como a gente entende esse evangelho de Jesus para que a gente esteja compatível a essa salvação que tantos mestres e sábios vieram procurar há bastante tempo. E eu vou trazer uma história aqui, talvez para ilustrar um pouquinho essa reflexão nossa aqui. Dentro do livro Nosso Lar, é tipicamente conhecido a história de André Luiz, de uma forma bem rápida. Ele era um médico nos anos 1900, desencarnou e ficou 9 anos no umbral, em perturbação, até que um dia ele teve uma brilhante ideia, se arrependeu, elevou o pensamento ao alto e falou, meu Deus, não aguento mais sofrer. E naquele momento ele pôde ser socorrido e levado para o nosso lar. Só que tem uma história dentro desse livro, são várias histórias lá dentro, mas tem uma história que eu vou trazer para a gente refletir, que ela talvez não é tão conhecida. André Luiz, depois de todo esse processo, foi recolhido para o nosso lar, aonde nessa colônia espiritual, ele começa a entender que ele tinha entendido, ele tinha jogado o jogo humano, ele tinha ganhado o jogo humano, ele foi muito idolatrado, ele foi muito bem visto pelos homens. Mas quando ele morreu, ele ficou 9 anos no umbral, porque ele não entendeu esse padrão que Jesus colocou. Então ele começou a correr atrás para tentar entender como eu começo a aplicar na minha vida, como espírito,
o que é essas leis morais divinas? O que é esse padrão moral colocado por Jesus? Confesso eu que depois que eu entrei dentro do Espiritismo, eu também comecei a colocar em primeiro lugar e entender como eu aplico na minha vida esses padrões morais aplicados por Jesus. Porque a salvação ela vem de acordo com as obras e de acordo com o padrão vibratório de cada um. André Luiz ele entendeu isso e ele começou a direcionar todos os esforços dele para estudar e para fazer modificação interior. Muito se fala dentro do Espiritismo sobre reforma íntima. E o assunto de hoje é sobre reforma íntima. Porque o processo de reforma íntima é um processo onde a gente modifica coisas dentro de nós para que a gente esteja cada vez mais compatível a esse evangelho de Jesus, buscando a nossa salvação. Todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai chegar lá. A diferença é, alguns vão fazer a reforma íntima por amor e outros vão fazer o processo de reforma íntima por dor. Que é o caso dessa mulher. André Luiz estava no nosso lar atendendo pessoas que estavam desencarnando e indo para o nosso lar. Ele estava com a Narcisa, que era uma enfermeira, cuidando ali dos atendimentos. São as pessoas que estavam prontas para serem recuperadas, elas eram levadas dentro de uma câmara onde eles faziam uma série de passes e tratamentos para aquelas pessoas restabelecerem as suas energias e estarem prontas para refletirem. O que eu fiz de certo, de errado? Certo e errado, pessoal, não no sentido moralista, mas certo e errado compatível àquilo que o mestre colocou para a gente. Certo e errado compatível com as leis divinas. E eles estavam lá fazendo esse atendimento quando houve um barulho muito forte lá fora. Um tumulto muito grande, alguém clamando. Né? E quando chega uma pessoa, né, de uma forma muito humilde, um trabalhador muito humilde do nosso lar, se apresenta para a Narcisa e fala, olha, a gente está com um caso lá no portão. Uma mulher conseguiu passar a primeira linha de defesa e ela está batendo na porta para entrar. Ela está pedindo para entrar, só que dentro da minha função eu não posso fazer isso. Você pode ajudar a gente para o que a gente faz com esse caso? Então, Narcisa e André Luiz, junto com esse sentinela, foram até a porta para tentar entender esse caso, entender essa mulher que estava pedindo socorro. Assim que eles chegaram na porta, viram uma mulher em farrapos, com as pernas, com chagas vivas, e ela implorando ajuda, socorro. Eu quero poder entrar aí, filhos de Deus, deixa eu entrar aí no paraíso, deixa eu ser socorrida, deixa eu ter todo esse benefício que vocês têm aí dentro. André Luiz, com paixão, queria naquela hora mesmo abrir os portões e deixar ela entrar. Só que Narcisa viu algo que André Luiz não conseguiu ver. Falou, André, você percebe alguma coisa? Você percebe as manchas negras em torno dessa mulher? E André Luiz falou, não, eu não estou vendo. Ele não tinha desenvolvido ainda um olhar espiritual que Narcisa já tinha. Falou, olha, ela está rodeada de manchas negras e eu não entendo muito bem o que é isso. Por mim, eu abriria os portões e recolheria ela para que ela pudesse ser socorrida. Mas o sentinela falou assim, eu não tenho autorização. Talvez ela não deveria nem ter passado na primeira linha e eu não tenho autorização para abrir os portões. Então vamos chamar o irmão Paulo, que é o diretor de defesa. Vamos chamar alguém acima para tentar entender o que a gente faz nesse caso. E ela suplicando a Deus que ela pudesse entrar dentro do nosso lar para ser socorrida. Vão recorrer então ao irmão Paulo, que vem ali e começa a analisar a situação dessa mulher. De bate pronto ele já fala assim, ó, ela não está pronta para ser atendida. A gente ainda não pode receber ela aqui dentro do nosso lar. E o que escandaliza até o André Luiz, espera aí, a gente não é uma casa cristã? A gente não está seguindo o evangelho de Jesus? Como assim a gente não vai atender essa pessoa que está pedindo por socorro, que está pedindo por ajuda? E aí o irmão Paulo começa a explicar. Né? Fala para Narcisa, Narcisa, quantos pontos negros você está vendo em torno dessa mulher? E aí ela conta 48 pontos. Olha, são 48 pontos negros, que André Luiz não via, Narcisa via e o irmão Paulo via algo além. Falar, na verdade, esses 48 pontos aí são 48 crianças que foram tiradas da vida logo no começo da reencarnação. Porque essa mulher trabalhava como medicina ginecologia. Então ela atendia a obstetricia, né, atendia as pessoas ali para ajudar com partos.
e causou a morte de todas essas crianças que ficaram plasmadas em torno dela, ainda tão em volta dela, de alguma forma, aquela energia, aqueles pensamentos. Porém, ela ainda não se arrependeu, ela ainda não entendeu o que ela fez, e ela acha que o que ela fez foi correto. Ela acha que ela fez aquilo pelo benefício do bem coletivo. Então, na cabeça dela, não fazia sentido o inferno que ela estava, não fazia sentido o sofrimento que ela estava. Ela merecia o céu, ela merecia entrar nesse lugar. E aí fica naquela discussão, Narcisa tenta intervir. Fala, vamos fazer o seguinte, a gente recolhe ela para dentro e eu mesmo cuido dela. Porque todo mundo aqui tem problema, todo mundo aqui tem dificuldade, todo mundo aqui tem um passado de erros. Ninguém foi perfeito, compatível ao Evangelho de Jesus. Ninguém está compatível a esse reino de Deus proposto por ele. Então quem sou eu para julgar? Vamos receber ela. E aí o irmão Paulo fala assim, ó, ela ainda não está pronta, porque ela ainda não aprendeu com a lição. Vejam só, chegam para ela, né, o irmão Paulo vira para essa mulher e fala assim, o que você quer, minha filha? Eu quero entrar no céu, eu quero ser recebida aí no paraíso. Por quê? Porque eu fui uma pessoa boa, eu trabalhei na área médica e eu ajudei as pessoas e eu mereço o céu. O irmão Paulo vira para ela e fala assim, mas e as crianças que você tirou a vida logo no começo? E na hora ela muda da água para o vinho. E ela começa a xingar, ela começa a blasfemar. Capetas, né, Satanás, começa a brigar com aquelas pessoas porque não estão deixando ela entrar dentro do nosso lar. Ela muda da água para o vinho e aí ele volta, né, para Narcisa e fala, tá vendo? Ela ainda não se arrependeu, ela ainda não entendeu o que ela fez. Então a gente vai deixar ela à própria sorte. Mas como assim ela vai ficar à própria sorte? Todos nós vamos atingir essa salvação. Todos nós vamos alcançar esse reino dos céus proposto por Jesus. Todos nós vamos conseguir atingir esse estágio, né, de paz, de felicidade. Porém, alguns por dor e outros por amor. Essa mulher vai precisar de mais processos de dor para conseguir aprender a lição, para conseguir interiorizar aquilo que estava compatível a um homem animal versus o que é compatível a um ser mais espiritual. Ela não estava pronta para aprender por amor. Ela vai aprender por dor. Deixada à própria sorte. Então essa reflexão é a reflexão para a gente falar sobre a reforma íntima. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, interrogando, né, o plano espiritual, pergunta, mas será que alguns espíritos foram criados bons e outros foram criados maus? E aí a resposta dos espíritos é, todos fomos criados simples e ignorantes e através das nossas experiências progressivamente evoluímos para Deus, aonde está a verdadeira felicidade. Quanto mais entendermos o que é a verdade, mais felizes seremos. Então, todos nós estamos num processo educativo. Todos nós estamos buscando entender o que é esse código moral colocado por Jesus, para que a gente coloque, não na razão, mas que a gente coloque dentro de nós. Esse é o processo de reforma íntima. É eu modificar dentro de mim, é eu fazer uma reforma. Reforma de casa dá trabalho? Vamos reformar um banheiro enquanto está morando? Dá trabalho reformar o banheiro? Né? Você planeja uma coisa, sai outra coisa, né? E a sujeira vai vindo e os gastos vão aumentando. Dá trabalho fazer a reforma. Da mesma forma como fazer uma reforma dentro de nós, ele é trabalhoso, é dificultoso. O grande ponto é o nosso objetivo, quando nós reencarnamos aqui, é ter experiências evolutivas, para que a gente possa fazer esse processo de reforma íntima e cada vez mais estar compatível a esse checklist moral, a esse padrão do Evangelho de Jesus, para que a gente progressivamente caminhe para Deus, aonde a gente encontra a verdadeira felicidade.